seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais, e quero de já agradecer a audiência, agradecer o seu acesso aí ao meu canal, e tá aqui para a gente pensar, refletir acerca da bibliologia, da doutrina da escritura. Aqui é mais uma provocação. Eu sei que a gente poderia até fazer uma pós-graduação até em bibliologia, né? Fazer um mestrado, um doutorado, um PhD, um ThD, e assim vai. Mas é aqui mais uma provocação para a gente pensar mais um pouquinho acerca da importância, né? E que importância esse estudo tem para a gente, principalmente se trata da Bíblia Sagrada. Então, na aula passada nós retratamos principalmente a questão de todo o cano sagrado, né? Eu quero falar agora sobre os deuterocanônicos, né? Que foram o texto produzido pelos judeus e por cristãos durante o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo, né? Então, são divididos em 4 categorias. Nós temos chamados homologomenos, né? E os antilegomenos, né? E os pseudepígrafos e os apócrifos. Vou dar um significado para cada um deles, né, dentro da sua etimologia. Os homologomenos, o significado seria, né, falar como um. Falar como um. São livros aceitos por todos como inspirado. Isso que é o significado, né? Homologomenos, falar como um. São os livros aceitos por todos como inspirado. Agora tem outros, né? Antilegomenos. Antilegomenos. Falar contra, né? Trata-se dos excluídos, né? Dos livros não aceitos. É isso. E a outra questão chamada os deuterocanônicos. Eu vou falar do significado, porque nós vai chegar, né, os deuterocanônicos e os canônicos, né? Não, vamos colocar assim, né? Tem os chamados protocanônicos, né, que são os primeiros, e os deuterocanônicos, que é o segundo cano. O protocanônico é o primeiro cano, né? E o deuterocanônico é o segundo cano. Então compõe-se de uma lista de livros anexada ao cano sagrado, né? Principalmente pela Igreja Romana, a Igreja Católica. E a outra questão são os chamados pseudepígrafos, os falsos escritos. São livros folclóricos, gnósticos, mas não inspirados por Deus. Eu já até coloquei o seguinte, pseudepígrafo, né? Quando fala falsos escritos. Alguém no século II, né, escreveu um Apocalipse de Pedro, né, Apocalipse de Pedro, mas na verdade não foi Pedro que escreveu um Apocalipse. Foi alguém que escreveu um livro e colocou o nome de Pedro. Porque Pedro era um apóstolo, né? Pedro era um apóstolo para ganhar fama, tal, e foi Pedro que escreveu. E a outra coisa também tem Apocalipse de Paulo, Atos de Paulo e Teclas, né? Fala, não, foi Paulo que escreveu, mas na verdade não foi Paulo que escreveu. Foi alguém no século II, né, que escreveu e colocou o nome de Paulo. Então esse livro é chamado pseudo, né? Pseudo falso, né? Epígrafo, né? Falso autor, falso escrito, que não foi o autor original. Como eu falei, né, que é o livro de Enoque. O livro de Enoque foi escrito no período interbíblico, entendeu? Mas foi Enoque que escreveu? Não, foi alguém que escreveu o livro e colocou o nome de alguém famoso. É por isso que são chamados pseudepígrafos, para ser aceito. Então, a questão de toda harmonia, de todo... tá aí outra questão. O Novo Testamento, né? Hebreus é anônimo, né? Não tem autoria, mas quem foi o escritor aos Hebreus? Mas como a gente falou dos critérios canônicos, como o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, entrou no cano do Novo Testamento, que nós não sabemos quem foi o autor. A igreja de Alexandria no Egito, né, em peso, em massa, né, defendia bastante que foi Paulo que escreveu, né, Hebreus, né. Apesar que nós não temos uma comprovação, ficamos mais com a expressão de origem, né? Nós não sabemos quem escreveu Hebreus, somente quando chegarmos no céu. De lá saberemos quem realmente escreveu Hebreus. Mas mesmo assim, a escola de Alexandria defendia que foi Paulo que escreveu Hebreus. E assim entrou no cano, como a autoria de Paulo. Apesar que Martim Lutero, no século
16 defendia, né, quem escreveu o livro de Hebreus foi Apolo, né? Tertuliano disse que quem escreveu possivelmente o livro de Hebreus foi Lucas, entendeu? Que escreveu em grego, né? E assim muitos falaram também que foi Priscila, né? E assim sucessivamente. Mas vamos ficar com a palavra de origem. Somente no céu saberemos quem escreveu Hebreus, quem de fato escreveu Hebreus. Agora Tiago, a autoria de Tiago, né? Porque Tiago entrou no cano sagrado. Tiago era irmão, né? Irmão legal do Senhor Jesus, né? Por parte de pai, né? Por parte de pai. Não, por parte de mãe, desculpa, por parte de mãe. Então, como ele era irmão do Senhor Jesus, né? Então, também a igreja decidiu que ele entraria no cano, né? A autoria, né? E a outra questão, a carta de Pedro, né? A questão de problema de estilística, porque há uma diferença entre a primeira carta, eu acho que eu vou deixar isso para a questão da teologia do Novo Testamento, eu vou explicar melhor sobre essas questões. E tem uma carta de 2ª e 3ª Pedro, né, também, que traz a questão anonimal, a questão da... Será que foi João, o apóstolo, que escreveu 2ª e 3ª de João, né, de João? Será que foi realmente ele que escreveu? Né? Porque aparece João, o presbítero. Né? Então quem escreveu a carta foi João, o apóstolo ou João, o presbítero? Eu deixo essa provocação aqui, de fato, claro que foi João, o apóstolo, né? Mas que ele se colocou presbítero, porque a palavra presbítero aparece, né? Ancião, né? Aparece ancião no grego, né? E a questão da carta de Judas, Judas também era o meio-irmão de Jesus também, escreveu também a sombra também de Cristo, assim como Tiago também escreveu a sombra de Cristo, né? Então ele também faz referência, né, também algumas cartas pseudepígrafo, né, a carta de Enoque, a Assunção de Moisés, entendeu? Ele também cita na sua carta. E tem o Apocalipse, a confiabilidade de Apocalipse, é um livro muito simbólico, né, um livro muito simbólico, que teve bastante dificuldade para a igreja oriental, mas a igreja ocidental reconheceu ele, que é da autoria do apóstolo João, e de grande simbolismo, né, mas foi recebido no cano sagrado. Então nós temos todas essas questões desse livro. No Antigo Testamento, né, nós temos aí livros lendários, né, como o livro dos Jubileus, o martírio de Isaías, a questão que ele foi cerrado no meio, os livros de Apocalipse, né, que é o livro de Enoque, a Assunção de Moisés, a didática dos Macabeus, a história dos Macabeus, os livros poéticos são o Salmo de Salomão, o Salmo 151, né, a história de Zadok. E no Novo Testamento aí que apareceu, que foi aquele livro descoberto em Nag Hammadi, no Alto Egito, né? Parece que foi no ano 50, Nag Hammadi foi no ano de 1900 e a descoberta do Mar Morto foi em 1947, a descoberta de Nag Hammadi, que eu não me engano, foi no século XX, claro, né? Mas foi no ano de, parece que foi em 1946, foi na década de 40. Então, os evangelhos a descoberta de Nag Hammadi no Alto Egito, né, aparece lá os evangelhos apócrifos, né, que é o evangelho de Tomé, que não foi escrito por Tomé. Aparece o evangelho de Maria Madalena, né, que são todo gnóstico. O gnosticismo é uma seita que apareceu precisamente no século II. Né? O gnosticismo era uma seita herética que dizia que a salvação era por um tipo de conhecimento místico. Né? O gnosticismo negava a ressurreição corpórea de Cristo. E eu vou falar sobre o gnosticismo quando eu estiver falando também sobre a era patrística na história do cristianismo. Então tem os Atos de Pedro também, que não foi escrito por Pedro, Atos de João, Atos de Paulo, de André, a Epístola aos Laodicenses, e assim a Carta Sêneca, o Apocalipse de Pedro, de Paulo, de Tomé, e etc. A tradição de Matias, diálogos, e etc. Né? E os apócrifos, né? Os apócrifos aqui. Os apócrifos, o que significa apócrifo? Significa escondido, obscuro, duvidoso. Eram os livros, né, que se usava em rituais secretos e etc. Se diz que foi São Jerônimo, né, que criou essa palavra apócrifo, né, para distinguir entre os livros canônicos e os livros apócrifos. Né. Então, a questão de Irineu e Jerônimo, né, que deram aos apócrifos um sentido de não canônico. Né. Então,
Os apócrifos significa o que? Escondido, obscuro e duvidoso. Então foram Irineu e Jerônimo que deram aos apócrifos um sentido de não canônicos, ou seja, sem inspiração divina. No entanto, Jerônimo, chamou-os de livros eclesiásticos, respeitado por seu valor histórico. Por esse motivo, dentre outras, a Igreja Romana reconheceu os apócrifos em seu concílio de Trento, em 1546 d.C., com o termo deuterocanônico, segundo Cano. Os livros apócrifos são diversos, os mais conhecidos são. Mas eu quero dizer que os livros apócrifos não são canônicos, não são inspirados por Deus. Isso já vê o Concílio de Trento, o Concílio Tridentino, em 1543, na Contra-Reforma, que vai reconhecer esses livros como inspirados, e não vão conhecer eles nem como apócrifo, vão reconhecer eles como deuterocanônico, um tipo de segundo cânon, ok? Então vamos saber quais são esses livros, quais são esses livros no Antigo Testamento. Esses apócrifos que a Igreja Católica vai reconhecer são do Antigo Testamento. E tem o romance de Judite, tem o dogmático de Tobias, tem o histórico de 1 Esdras, 1 e 2 Macabeus, tem o poético eclesiástico, que não é Eclesiarte, que é escrito por Salomão, mas o nome aqui é eclesiástico, e tem sabedoria, e tem os proféticos, Baruque, a epístola de Jeremias, e 2 Esdras. Tem os lendários a edição em Esther, que está lá no capítulo 4 e diante, e a oração de Azarias, e tem Susana no livro de Daniel, Bel e o dragão, a oração de Manassés, que não são livros canônicos, são livros pseudepígrafos, são livros apócrifos. No Novo Testamento nós teríamos o que? Evangelhos, o Evangelho de Hebreus, o Evangelho de Policarpo, de Inácio, o Ato de Paulo, de Tecla, a Epístola de Daquê, o Pastor de Hermas, o Barnabé, o Apocalipse de Pedro. Esses livros não entraram no nosso cânon, que são os 27 livros do Novo Testamento. Tá? Não entraram. Na Septuaginta, na versão do Antigo Testamento em grego, você pode encontrar esses 52, 53 livros lá. Mas não faz parte do nosso cânon. Os judeus nunca reconheceram eles como canônico, inspirado por Deus. E no Novo Testamento eles não passaram pelos critérios canônicos também, esses livros ao qual eu falei, que são 88, que você pode voltar lá na aula 6ª, para você saber quais são esses livros, ok? O Novo Testamento é mesmo canônico? É uma pergunta. O Novo Testamento é mesmo canônico? Quantos cegos foram curados? Essa pergunta, mas isso é uma contradição? Não, não é uma contradição. É uma aparente contradição, mas não é uma contradição. Pode ser uma aparente contradição, Aí a pergunta é: quantos cegos foram curados no caminho de Jericó, No caminho de Jericó, 1 ou 2 cegos. É só você agora pegar, fazer análise do texto, E você vai ver que vai depender também o seguinte, Qual era a audiência de São Mateus? Mateus escreveu para quem? Mateus, quem foi o seu correspondente, o seu remetente? Mateus escreveu para uma comunidade judaica. Precisamente Mateus escreveu o evangelho dele, segundo a tradição, foi na Palestina. Mas aonde na Palestina? Onde que ele escreveu de fato? Precisamente ele escreveu lá na comunidade de Antioquia. Ele escreveu para uma comunidade helênica, de judeus de fala grega. Possivelmente ele escreveu para a comunidade de fala grega, de judeus de fala grega. Então nós temos que entender qual era o intento, o objetivo da escrita de Mateus para os seus ouvintes, para a sua audiência. Ok? Então, existe algum problema em Apocalipse 22 e 14, a questão lá da árvore da vida, do contexto também do livro da vida. Eu acho que é mais uma questão de tradução, para a gente estar analisando o texto original em grego, para a gente estar pensando o que se trata lá. Isso vai caber mais de teologia do Novo Testamento, é mais uma provocação para você assistir a minha aula de teologia do Novo Testamento, que a gente vai estar analisando a teologia de Mateus, a teologia de Marcos, a teologia de Lucas, a teologia joanina, a teologia paulina e a própria teologia em si do livro de Apocalipse. E vamos analisar também o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa histórica, mas que a gente pode tirar de lá teologia ou não. Ok?
O Novo Testamento é o mesmo canônico, né? Já foi falado, né? Mas a questão é o seguinte, que eu coloquei: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. A tradução, vamos dizer, eu colocar Apocalipse 22:14, né? Na Almeida Revista e atualizada. A gente vai pegar: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Né? Pelas portas. O Novo Testamento é o mesmo canônico, já falei. Então, para mandamento, a gente pode encontrar no grego a palavra para mandamento é entole. Eu sei que o meu grego está um pouco arranhado, né? Porque é o grego koiné, né? Esse grego koiné não é nem falado na Grécia. Eu acho que na Grécia em si, que é o grego hoje atual, né? Para se falar na Grécia tem que aprender o grego koiné para falar lá também, para estar pegando esse grego bíblico, né? Escrito, que é o grego koiné. E stole, veste, né? Ou tanque são parecidos quando você pega os caracteres, né? Então tem que ver a questão da tradução, do grego em si e etc. Né? E hoje as Bíblias que temos hoje, né? Hoje as Bíblias que temos, tanto para Almeida Revista Atualizada, ela parte de um grego, o grego crítico, né? Um grego já bem trabalhado, né? Que é o grego do Novo Testamento, né? O Novo Testamento em grego de Nestlé Aled, né? Que são dois autores, dois sobrenomes de autores alemães, né, da cidade de Stuttgart, né, que trabalhou esse Novo Testamento em grego. Né? Então temos que estar analisando as nossas traduções do Novo Testamento, parte já desse Novo Testamento em grego, esse Novo Testamento crítico, né, de um grego, né, que a maioria das Bíblias, Almeida Revista Atualizada, a NVI, a nova Almeida Revista Atualizada hoje, né, que saiu agora há pouco tempo, né, e também a nova tradução na linguagem de hoje, parte desse manuscrito, e não desse Novo Testamento em grego, né? E a nossa tradução das nossas Bíblias do Antigo Testamento aparece da Bíblia Stuttgartense, que eu vou falar lá no finalzinho mais um pouquinho sobre a Bíblia Stuttgartense, que é uma Bíblia que foi trabalhada, né, a partir de um manuscrito a partir de um códice chamado Códice de Leningrado, né, que é um códice, parece do ano 1008, do século 11 depois de Cristo, que é um códice massorético, ok? Então ele é a base e o fundamento da Bíblia hebraica de Stuttgart, tá? Mas a ordem dos livros da Bíblia protestante católica, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, no Concílio de Trento, é o chamado Concílio Tridentino, é o concílio da Contra-Reforma, em 1546 d.C., optou pelo Cano de Alexandria. Lembra que parece que foi na aula 6 ou na aula 5 que eu ressaltei sobre a questão dos dois canos, que parece que foi lá no Concílio de Jâmia, né? Tem o Cano de Alexandria. Qual é o Cano de Alexandria? É o cano dos 70, a gente fala cano de Alexandria, cano dos 70, o cano grego, né, que é a Septuaginta. A Septuaginta é o quê? O Antigo Testamento em grego. E nós temos a Tanakh. O que é a Tanakh? É o Antigo Testamento em hebraico, ok? Então a Igreja Católica Apostólica Romana, no Concílio de Trento, em 1546 d.C., que é um concílio da Contra-Reforma, né? E principalmente esse concílio de Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma que aconteceu na cidade de Trento, na Itália, já foi também o seguinte também, onde que a igreja também teve uma reforma dentro do seu governo, dentro da sua teologia, dentro até dos seus livros sagrados, né? Mas a Igreja Católica optou pelo Cano de Alexandria, né? O Cano de Alexandria pela Septuaginta, o Antigo Testamento em grego, né? Mas ela deu uma polida, não ficou com 52 a 53 livros da Septuaginta, né? Mas ela só numerou 46 livros do Antigo Testamento, né? Aceitando definitivamente os livros deuterocanônicos como inspirado por Deus. Quando fala deuterocanônico, são os livros apócrifos, eu vou ressaltar, né? Em oposição aos protestantes, que havia optado pelo cano hebraico, pela Tanakh, que é numerado 39 livros do Antigo Testamento.
Diz a história que Lutero, né, foi até os judeus, né, o pai da Reforma Protestante, Martinho Lutero, o doutor Martinho Lutero, foi até os judeus e foi perguntar quais eram os livros, né, os livros realmente certos, os livros inspirados, os livros inspirados por Deus, os livros inspirados por Deus. E os judeus, em lista, o cano dos judeus, né, que era 22 a 24 livros, você tem que voltar nas minhas demais aulas para saber sobre isso, né? Então, listou em torno de 22 a 24 livros, que são nossos 39. Resumindo, a Igreja Católica optou pelo cano de Alexandria, pela Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego. A Reforma Protestante, encabeçada pelo Dr. Martinho Lutero, optou pelo cano hebraico, que lista, né, os 24, que são nossos 39 livros do Antigo Testamento, né? E de fato, os judeus nunca reconheceram nos seus critérios canônicos também, como eu ressaltei nas demais aulas, né? Nunca reconheceu os apócrifos como inspirados por Deus, né? E até porque os livros apócrifos, todos eles não foram escritos em hebraico, foram escritos em grego, né? O catolicismo, em meio ao combate à Reforma Protestante, aceita os livros apócrifos para abalizar suas doutrinas como privatório, oração pelos mortos, salvação mediante obras, tá? A oração pelos mortos ele vai encontrar lá no livro de Macabeu, tanto primeiro Macabeu, segundo Macabeu. A questão de purgatório também tem um pouco lá do ensejo, apesar que essa vem de São Cirilo, passa em Santo Agostinho, né, que tem toda uma questão de grego, né, voltada aí à questão da mitologia grega, que a gente pode pensar, ressaltar mais um pouquinho na teologia do Novo Testamento, né? E a salvação mediante obras também nos livros apócrifos também ressalta sobre isso, tá? Então, a Bíblia protestante e Bíblia católica, qual a diferença? Substancialmente são idênticas. A única diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica é somente os livros apócrifos. O Pentateuco nosso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é o mesmo da Bíblia católica, né? Os nossos livros históricos, né, começa com Juízes, Ruth, 1 Samuel, né, e 2 Samuel. Até nessa parte nós concordamos com ele. E os livros poéticos, né? O livro poético nós temos que analisar. Jó é o mesmo, Salmo é o mesmo, Provérbio é o mesmo, Eclesiastes é o mesmo, Cantares de Salomão é o mesmo, né? Agora a Sabedoria de Salomão não, é um livro apócrifo. Eclesiástico é um livro apócrifo, que não está na Bíblia protestante, né? E livros proféticos, Isaías é o mesmo, Jeremias é o mesmo, né? 2 Samuel é o mesmo, 1 Reis é o mesmo, né? 2 Reis é o mesmo. Agora, 1 Crônica, 2 Crônica é o mesmo, Esdras, Neemias é o mesmo. Agora, Tobias não é livro canônico, Tobias é livro apócrifo, foi escrito em grego, não foi escrito em hebraico. Judite não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego, no período interbíblico, no período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus. Esté, mais os fragmentos que tem no livro de Esté, anterior aos fragmentos, foi escrito em hebraico e algumas porções aramaicas. Quando entra os fragmentos no livro de Esté, algumas adições, foi tudo escrito em grego. Primeiro Macabeu e segundo Macabeu não está na Bíblia protestante, né? Só está na Bíblia católica. Tudo foi escrito em grego, não foi escrito em hebraico. Lamentações está na nossa Bíblia, foi escrito por Jeremias. Baruque, né? Baruque foi escrito em grego e não em hebraico. Ezequiel, em hebraico, está na nossa Bíblia. Daniel foi escrito em hebraico e algumas porções aramaicas, mas as partes finais de Daniel foram escritas, que são fragmentos, foram escritos em grego. Isso é apócrifo. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, todos são consubstancialmente o mesmo da protestante e o mesmo da católica. A única coisa que nós não concordamos, né, apesar que em Salmos tem alguma parte de ordem que a gente tem que ver mais na frente o que é, mas a única coisa que faz diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica é somente os livros apócrifos, que são 7, que nós não concordamos com eles,
tá? Que nós não concordamos. Então a Igreja Católica, no Concílio de Trento, em 1546, no Concílio Tridentino, eles decidiram o quê? Eles decidiram, eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, que vai ser a aula de número, a nossa aula vai ser essa aula aqui foi aula de número 9, essa foi a aula de número 9, né? A aula de número 9 foi essa, e a próxima aula vai ser a aula de número 10. Eu vou falar sobre as questões agora do protocanônico e dos deuterocanônicos. E já eu te agradeço, peço também para que você possa tá curtindo as nossas aulas, tá se inscrevendo em nosso canal, o nosso canal Teologia Aprenda Mais. O objetivo é esse, né? Divulgar a palavra de Deus, mostrar a verdadeira essência, né, que a Bíblia Sagrada tem como palavra de Deus, e principalmente ressaltar todo esse período, né, canônico, esse período de escrita, de história que a Bíblia tem. A Bíblia é sua história. Obrigado pela oportunidade. A paz do Senhor a todos.